Sara, ela precisa conectar o... a Kathleen precisa conectar, né, o aparelhinho dela para ela me ouvir, tá? Porque vocês estão me ouvindo e ela não, então ela precisa ativar aí o som do aparelho dela, tá? Seja do celular ou seja do computador, tá bom? Vamos começar, meus amores? Bom dia, nono ano, meus amores, meus queridos, meus fofos. Ai, que saudade de vocês. Bora lá? Gente, hoje é literatura. Nós fechamos, semana passada, as escolas literárias da era colonial, né? Na época que o Brasil era colonizado aí por Portugal. Então, nós vimos, lembram? Quientismo, barroco e arcadismo, certo? Nós fechamos semana passada essa aulinha. Hoje, galerinha, nós iniciaremos os nossos estudos agora, quando o Brasil, ele conseguiu, um país independente, tá? Então, nós vamos iniciar nossos estudos na era nacional. Mari, bom dia! Bom dia, minha linda, tudo bem? Então, galerinha, Mari, eu estava falando aqui para os demais alunos que semana passada nós terminamos de estudar as escolas literárias, né, da era colonial, que nós vimos o quientismo, o barroco e o arcadismo, certo? Nós realizamos a leitura, eu compartilhei aqui com vocês a apostilinha que será entregue a vocês, mas eu estou dando aula pelo celular, então eu não consigo, tá? Compartilhar. Mas eu vou ler a apostilinha aqui para vocês, tá? Eu vou ler do jeito exatamente, vou explicando, fazendo algumas ponderações aqui para vocês, lembrando, tá? Mais uma vez eu quero que vocês tenham em mente que eu não quero que vocês decorem nada. Nós estamos estudando as escolas literárias a fim de conhecimento, tá? Não estou entrando nada muito a fundo, eu quero apenas apresentar para vocês as escolas literárias existentes, né? Que existiu, as escolas literárias. Quando vocês ingressarem ao ensino médio, vocês não... Tá? Eu não quero que vocês levem um susto, eu quero que vocês, olha, vocês vão tirar de letra as escolas literárias, porque o que nós estivermos aqui conversando, debatendo, né, trocando uma ideia, vocês verão um pouquinho mais a fundo no ensino médio. Então, vai ficar algo mais, né, algo mais ali simples de vocês entenderem, tá? Porque é algo que vocês já viram, já foram apresentados, tá? Então, o meu intuito, galera, em relação às escolas literárias, não é que vocês decorem nada. Eu quero apenas apresentar a existência das escolas literárias, tá? Eu quero que vocês percebam aí a característica, tá? De cada uma, tá? Nada decorado, meus amores, tá? Então, toda a aula eu tô batendo mesmo em cima. Não é questão de decorar, não quero que vocês decorem, que fiquem aí afiados. Eu quero apresentar as escolas literárias para vocês neste final aí de ano, né? Ok? Vamos lá? Então, nós vimos o quientismo, nós vimos o barroco e nós vimos o arcadismo, que foram as 3 escolas da era colonial. Hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o romantismo. Gente, quando eu falo na era nacional, as escolas da era nacional, elas estão caracterizadas aí pela autonomia da literatura brasileira, ou seja, o país nesse momento ele já é independente, tá? O Brasil na era nacional ele já é independente, ele não é mais colonizado por Portugal, ok? Lembra que eu falei história, literatura, elas estão assim, ó, tá? Assim como gramática e produção textual, elas estão assim. Então, é muito importante, tá? A história em relação à literatura, tá bom? Vamos lá, minha apostilinha tá aqui do ladinho. Eu vou fazendo a leitura e vou fazendo algumas ponderações, considerações para vocês, tá? Tudo bem? Eu vou ver aqui, galera, se eu consigo compartilhar para a nossa leitura ficar aí um pouquinho melhor. Eu tenho uma pessoa maravilhosa dentro da sala de aula, tá? Que vai me ajudar. Olha só, gente, olha que maravilha.
Então, vamos lá. Acompanhe comigo aí, bonitinho, tá? Romantismo. Aconteceu no ano de 1836 a 1881. Professora, eu preciso decorar essa data? Não, meus amores. Como eu falei, nós estamos aí conhecendo essa escola literária, tá? Então, olha só. O que foi o romantismo, galerinha? Né? O romantismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na Europa no século XVIII e atingiu o seu ápice no século XIX. Influenciou as pinturas, então percebam a influência do romantismo nas pinturas, na literatura, na arquitetura, na música. Então, o romantismo, ele vai fazer essa influência dentro dessas obras, tá? Na pintura, ele vai influenciar a pintura, a literatura, a arquitetura e a música, tá? No Brasil, exaltou a beleza da fauna e da flora local e representou os indígenas de forma heróica e uma forma em uma de suas fases, tá? Então, no Brasil aqui, meus amores, o que ele exaltou dentro do romantismo? A fauna e a flora, tá? Quem foram os representantes aí dessa questão dentro do romantismo? Os indígenas, tá? Então, no Brasil, olha só, guardem, no Brasil foi exaltada a beleza da fauna e da flora local, e nós tivemos os indígenas, né, que foram representados aí de uma forma heróica em uma de suas faces. Beleza. E vamos lá. O que foi romantismo? Leiam comigo aí, ó. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII, mais especificamente na década de 1770 e durou até o século XIX. Esse movimento influenciou a literatura, a pintura, a arquitetura e a música. E qual foi o objetivo do romantismo? No romantismo, galerinha, a sociedade evidenciou o espírito romântico, atitude e visão de mundo centrada no indivíduo. Então, é nesse momento que nós percebemos essa questão do romântico, né? Essa atitude, essa visão aí concentrada no outro ser, tá? Quais eram os objetivos? Diferenciar. O romantismo, ele queria ser diferente dos pensamentos do iluminismo, tá? E quais eram esses pensamentos? O iluminismo, ele colocava a razão no centro do mundo, né? E ele pregava a objetividade. Já o romantismo, ele queria trazer essa visão de mundo centrada no indivíduo. Então, ele quis se opor ao iluminismo, tá? Em grande parte, vamos continuar aí a nossa leitura. Em grande parte do século XIX, o romantismo e esse espírito romântico produziram teorias filosóficas e obras de artes bastante subjetivas. Os romancistas tinham a intenção de retratar o drama e as emoções humanas, os amores trágicos e as ideias utópicos. Galerinha, nesse momento, eles começaram a dramatizar as emoções, né? As nossas emoções. Então, eles dramatizaram muito, né? Esses amores, essa questão do sofrimento, essa questão aí do dramático, né? Do trágico. Então, é nesse momento que eles vão retratar, ok? Vamos um pouquinho para o contexto histórico? Acompanhe comigo a leitura. O romantismo surgiu durante a Era das Revoluções, período compreendido aproximadamente entre 1774 e 1849. Lembrando, galerinha, quando na nossa apostilinha estiver evidenciando datas, não quero que vocês decorem nada, tá? É apenas conhecimento, ok? Então,
o romantismo, ele surgiu na Era das Revoluções, aproximadamente no ano de 1774 e 1849, no qual ocorrem diversas transformações políticas, sociais e econômicas no Ocidente, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Olha aí, galerinha, mais uma vez a história, né, fazendo presente dentro da literatura. É por isso que eu digo, a literatura, ela tem, a história e a literatura, elas andam juntas, tá? Então, eu preciso, de certa forma, ter um entendimento sobre a Revolução Industrial. Eu preciso saber, ter o conhecimento sobre a Revolução Francesa, tá? Então, gente, essas transformações... Então, isso, a questão do romantismo, ele ocorreu aí durante essas transformações, tá? Políticas, sociais e econômicas no Ocidente, tá? Galerinha, continuando a leitura. Motivos por esse ideal de mudança, os artistas românticos começaram a mudar a teoria e a prática de suas artes. Então, percebam que essa transformação não se deu somente, né, relacionada às questões políticas, às questões econômicas e sociais, mas os artistas românticos, né, eles também começaram a mudar essa teoria e a prática de suas artes. Continuando a leitura. Além disso, a forma como essas pessoas enxergavam o mundo também começou a mudar. Então, perceba essa questão da transformação, galera, tá? Tais transformações ultrapassaram o campo artístico e teve imenso impacto na filosofia e em toda a cultura ocidental, que passou a aceitar a emoção e os sentidos como uma forma válida de experimentar a vida. Então, perceba, galera, que essas transformações, né, além dos itens mencionados como políticas, emoções, né, e econômicas, sociais e econômicas, também ele teve um imenso impacto dentro da filosofia, tá? E toda a cultura ocidental. Então, eles passaram a aceitar as emoções, né? Os sentimentos que antes, galerinha, não existia. Então, eles começaram a aceitar essas emoções, o sentimento como uma forma válida de experimentar a vida. Continuando, tá? A influência das revoluções pode ser percebida nas características de idealismo e rebeldia, que foram marcantes nas obras produzidas no período. Da mesma forma, o escapismo e o subjetivismo, que valorizavam mais os sentimentos individuais do que os coletivos, como consequência do desgosto com a situação social. Então, percebam, galerinha, que na época do romantismo aí, nós temos essa questão aí do individualismo, nós temos essa questão aí, a valorização do sentimento individual, tá? Antigamente, nós tínhamos um sentimento envolvido pelo coletivo. No romantismo, não tem mais isso. Nós estamos centrados, nesse período está concentrado aí as emoções individuais, tá? Então, esse sofrimento, esse sentimento individual, ele começa a ganhar força, tá? E a consequência é pelo desgosto, né, com a situação social, com toda essa transformação, ok? Continuando, tá? A leitura. O individualismo, que era outro aspecto desse momento, era uma característica da burguesia da época, que se tornou mais evidente a partir das revoluções no final do século XVIII. Então, o individualismo, ele ficou aí muito... ficou uma grande característica, ficou assim... Nessa época, o individualismo, esse sofrimento individual aí, ele passou a ser mais presente no romantismo, tá? Tudo bem? E a galera, essa questão da burguesia, meus amores, essa característica da burguesia, foi nesse momento aí que eles começaram, né? Nessa época, eles ficaram concentrados muito neles, né? Essa questão mais individual, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das características, né? Vamos lá. Quais são as principais características do romantismo? Levando em consideração
que o romantismo ele buscava se afastar dos valores tradicionais e queria se libertar da visão objetiva, a maioria de suas características são oposições diretas a esses preceitos. Vamos analisar aqui. Primeiro, liberdade de expressão e de criação. Acompanha aí a leitura comigo, meus amores. As regras externas não importam no romantismo. As obras desse movimento têm como principal objetivo retratar e valorizar o eu. Então, coloquem aí, escrevam. No romantismo, qual era um dos principais objetivos aí? A valorização do eu. O eu, ele não tinha mais esse pensamento coletivo. Eles estavam concentrados no eu, essa valorização do eu, o individualismo, tá? Por esse motivo, os autores, eles sentem que têm total liberdade para expressarem seus sentimentos e visão de mundo da forma como desejam. É por isso que nós temos aí, galera, essa questão aí do sofrimento. É nesse momento que vem o sentimento, né? Essa valorização aí do sentimentalismo, tá? Vamos continuando. Por esse motivo, os autores sentem que têm total liberdade para expressarem seus sentimentos e visão de mundo da forma como desejam. É importante considerar também que os pensadores e artistas românticos frequentemente recorriam à imaginação na produção das suas obras. Na literatura, por exemplo, o objetivo não era descrever o mundo como ele é, mas sim como ele poderia ser. Então, nós percebemos essa questão da imaginação fluir diante, né, esse aspecto dessa valorização, dessa questão aí do não retratar o mundo como ele estava sendo naquele momento, mas como ele poderia ser. Então, houve aí essa questão dos autores, galerinha, ter essa liberdade, né, de expressão do seu sentimento, da visão do mundo, de como poderia ser, né, e da forma como eles desejavam, ok? Vamos lá, outra característica nós temos aí a rebeldia e idealismo. Acompanhe a leitura aí comigo. Os autores do romantismo tinham uma visão de mundo completamente idealizada. A realidade para esses autores era considerada desesperadora, já que eles enxergavam as regras do mundo moderno como limitações ao crescimento pessoal, político e artístico. Então, gente, nós estamos falando aqui essa questão dos autores nesse período, tá? Então, a visão deles era completamente idealizada. Eles não tinham aí essa questão de enxergar as regras, né, como aquelas limitações. Iam além, tá? Daquele momento que eles estavam vivendo, ok? Para eles, a pátria, a mulher e o amor são vistos não da forma como são, mas como eles acreditam que deveriam ser. Então, observe, não somente, né, o amor, a mulher, a pátria, mas a questão como o mundo poderia ser. Então, eles começam aí a expressar esses sentimentos aí, tá? Por esse motivo, a pátria sempre perfeita, né? A mulher é sempre retratada como virgem, frágil, bela e submissa. E além dessas características, está o inatingível. Eles têm essa concepção, eles criam essa questão de uma pátria, né? Perfeita, a mulher sempre frágil, aquela mulher linda, né? Bela, né? Submissa e inatingível, ok? O amor é espiritual, geralmente inalcançável e é uma causa de grande sofrimento. É nesse momento que surge, galerinha, a questão do sentimentalismo, aquele amor que sofre, né? Nós temos aí várias obras, né, que trazem essa questão do amor, da dificuldade, né, desse sofrimento, esse grande sofrimento. É nesse período, gente, nós temos aí vários
autores, né, dessa época que exploraram muito essa questão do sofrimento, tá? Desse amor inalcançável, ok? Assim, continuando a leitura aqui, tá, meus amores? Assim, os artistas românticos eram idealistas, eles buscavam o ideal e frequentemente se retratavam como heróis rebeldes. À margem da sociedade, passaram a ver seu trabalho como uma forma de promover a mudança. Então, galera, naquele período, né, os autores, eles tinham aí como eles eram uns heróis rebeldes, que a sociedade passou a ver essas obras como uma forma de promover mudança. Continuando a leitura. Por esse motivo, era comum que a arte romântica também retratasse as injustiças sociais e as opressões políticas da época. Pois nesse momento também, galerinha, através da arte, eles conseguiam retratar as injustiças sociais, não somente as injustiças, como as opressões políticas, ok? Continuando, vamos para o individualismo, tá? Vamos lá. Os autores românticos os autores do romantismo consideravam que eles e seus sentimentos estavam no centro do universo. Percebam bem que está em negrito, tá? Naquele momento, eles consideravam aí que os sentimentos deles estavam aí no centro do universo. Na visão dos romancistas, seus desejos, paixões e frustrações são mais importantes do que acontecimentos externos. Olha só. Então, eles estavam naquela ideologia de que suas paixões, né, os seus ideais estavam aí no centro do universo. Acompanhando a leitura, eles davam grande ênfase às suas características e experiências pessoais, que geralmente eram definidas por sentimentos e emoções. Sabemos que eles evidenciavam muito, né? Uma das características dos romancistas eram expor, né, os seus sentimentos, suas emoções, né, até mesmo as suas experiências pessoais. Fazendo, galerinha, com que dessa forma, acompanhe a leitura, ó. Dessa forma, as obras românticas eram também marcadas por um forte subjetivismo que retrata de forma fiel a visão de mundo dos autores. É por isso, galerinha, que quando nós falamos aí de obras, né, subjetivas, nós estamos falando, de certa forma, daquelas que exigem interpretações. Eles não vão expressar, né, os seus anseios, seus ideais, aí, seus sentimentos e até mesmo experiências de uma forma muito clara e objetiva. Então, não é qualquer pessoa ali que naquela época ali conseguiria interpretar. Então, eles traziam aí essa questão da subjetividade, ok? Próximo, nós temos aí outra característica, o nacionalismo. Muitas obras do romantismo exaltam os efeitos dos heróis nacionais, resgatando o passado das nações, principalmente o período medieval. Também é comum a valorização da pátria. Então, nessa questão do nacionalismo, nós temos a questão da valorização da pátria, ok? Nós temos aí essa questão de exaltar, né, os efeitos dos heróis nacionais. Então, guardem isso. Nós temos a valorização da pátria, ok? Próximo, nós temos aí a valorização da natureza. Lembra que nós falamos lá no início, a exaltação da fauna e da flora? Pois bem, nós temos aí a valorização da natureza. Para os romancistas, a natureza consistia em uma força incontrolável e transcendental. O autor romântico é fascinado pela natureza. Ele descreve as paisagens exóticas e usa também essa característica para exaltar sua nação. Além disso, o autor romântico transforma a natureza em uma personagem que reflete o eu. Portanto, ela assume as emoções, como a tristeza, e esbanja exuberância
diante da alegria e das conquistas do indivíduo. Então, perceba, galerinha, que além deles exaltar, né, a nação, ele também tem um fascínio pela natureza, tá? E ele transforma essa natureza em um personagem que vai refletir o eu, ok? Então, essa personagem, ela vai assumir emoções, tá? Assim como a tristeza, e vai aí relatando as conquistas do indivíduo. Então, essa é mais uma das características do romantismo. Vamos agora falar sobre o pessimismo e o escapismo, que é uma também das características dos romancistas, tá? Os romancistas, acompanha a leitura aí comigo, tá? Os romancistas frequentemente ficam impossibilitados de realizar os desejos do seu eu. Isso acaba gerando angústia, frustração, desespero, tristeza, entre outras emoções que acabam caracterizando esse estado de espírito como o mal do século. Então, nós temos essa questão muito evidente, tá? Essa questão aí do pessimismo, essas frustrações, esses sentimentos exagerados, tá? Quando esses romancistas aí, eles ficam impossibilitados de realizar, né, os desejos do eu. Então vem essa questão aí do mal do século, que naquele momento era a questão do pessimismo exagerado, tá? Continuando a leitura. Um outro fator gerado por esse pessimismo existente é a fuga da realidade. Prestem atenção, que é o autor não consegue suportar. Então, galera, além desse pessimismo que foi considerado o mal do século, nós temos a fuga da realidade, tá? Que vem por causa dessas frustrações, galera, né? Nós temos aí a questão da Revolução Francesa, que promoveu mudanças. Nós lemos lá atrás que a Revolução Industrial, que a Revolução Francesa, ela trouxe muitas transformações e junto os autores também, né? Eles sofreram essas transformações. Então, acompanhe a leitura comigo, ó. A causa dessa frustração vem do contexto histórico. A Revolução Francesa promoveu mudanças, mas essas mudanças não deixaram os homens satisfeitos e nem realizou seus desejos. Dessa forma, ele sente a necessidade de escapar da realidade. Devido a isso, o final de muitas obras do período do romantismo traz a saída encontrada pelos autores para essa tristeza e para fugir da realidade. Nós temos essa questão, naquela época, galera, a questão aí da questão da morte, né, desses pensamentos negativos aí, que traz essa fuga para a natureza ou a pátria, eles são os escapes possíveis para esse mal. Então, naquela época, eles sentiram muito essa questão dessa transformação, né, que trouxe a Revolução Francesa, as transformações da Revolução Industrial, e isso deixaram os homens aí satisfeitos, né, e eles, não, na verdade, eles não deixaram os homens satisfeitos e trouxe aí muitos sentimentos negativos, tá? E fazendo com que eles não fizessem aí o que eles gostariam de realizar, ok? Então, nós temos uma grande característica, o pessimismo e o escapismo, ok? Outra característica também, galerinha, é o sentimentalismo, tá? O sentimentalismo, ele traz a questão dos seus sentimentos, eles trazem ênfase às emoções pessoais. Então, as emoções pessoais, ela fica muito evidente no sentimentalismo, tá? E é uma das principais características que eu quero que vocês guardem, que é essa questão do sentimentalismo, de o autor, ele expressar não só os sentimentos do personagem, mas também da sua percepção, tá? Das suas emoções, das situações e da vida, tá? Então, ele traz, juntamente com os sentimentos do personagem, ele também traz as suas percepções ali, dentro da tua obra, ok? Próxima característica, nós temos aí, ó, galerinha,
Na verdade, nós temos aqui, nós vamos finalizar até o sentimentalismo como uma das suas principais características. O romantismo, galerinha, nós temos aí 3 gerações, tá? Nós vamos dividir ele em 3 gerações, ok? A primeira geração aí, vamos dar uma lida aqui, junto comigo, ó. Quando o romantismo surgiu, os autores ainda, eles mantinham em seus textos algumas características clássicas, né? Quais são elas? O pessimismo, né? A fuga da realidade, o pessimismo, a concentração do sentimento, né? O individualismo. Então, na primeira geração, ele traz, né, consigo uma das clássicas características. Acompanhe a leitura aqui comigo. As obras desse período abordam a natureza. O país, ele era idealizado ali como maravilhoso, né? É por isso, galera, que alguns estudiosos chamavam essa geração de nacionalista. Em Portugal, os temas mais frequentes eram o nacionalismo, que é o romance histórico e o medievalismo. Lembra que nós falamos lá que nós temos essa questão aí